TV Folha recebe hoje o ministro da Agricultura, Wagner Rossi. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Nos últimos meses, os alimentos foram responsáveis, em boa parte, pelo aumento da inflação. Na semana passada, houve aí uma queda do preço das commodities internacionalmente. Queria perguntar para o senhor qual é a tendência. O senhor acha que os alimentos vão continuar subindo no Brasil ou tendem a desacelerar? Eu acho que é uma duplicidade de situações. Aqui, aqueles alimentos que são destinados só ao mercado interno, que não têm protagonismo no mercado internacional, eles não têm sofrido grande variação de preço, não têm tido alta de preço. O caso mais típico é o arroz, que está até com preço deprimido. O feijão esboça uma variação natural, mas ainda não está fora das margens naturais. Aqueles produtos que nós exportamos, que lá fora estão com os preços altamente reputados, de certa forma estamos nos fazendo importar uma inflação que é do mercado mundial, né? O milho, a soja, né, e outros produtos que têm carne, sobretudo, não? Que têm muita importância no comércio internacional. No Brasil, nós produzimos tudo o que necessitamos, com exceção do trigo, né, e que ainda assim produzimos 50%. De modo que, para a nossa segurança alimentar, não há problemas. Claro que nós temos que acompanhar essa volatilidade dos preços e tentar agir para que o nosso consumidor não seja penalizado. Outro item que mexe aí com o bolso do consumidor e também com a inflação é o álcool, que subiu muito de preço e o governo anunciou algumas medidas ainda não tomadas. Como é que os preços começam a cair? Caíram 21% o álcool anidro a semana passada, por causa do início de safra. Quais são os próximos passos do governo com relação a esse produto? Eu acho que o governo foi sábio em acompanhar a evolução das questões sem tomar medidas drásticas e imediatas. Com isso, nós estamos vendo que com a entrada da safra, os preços já sinalizam quedas significativas, como você disse, não é? E talvez algumas das medidas que poderiam estar na prateleira não precisem ser utilizadas. Ministro, há uma questão aí universal que nós precisamos produzir mais alimentos, porque aí há milhões de africanos, indianos e chineses que felizmente começaram a comer nas últimas décadas, mas há essa grande questão ambiental de que temos que preservar o espaço do mundo depois aí de tantas décadas também de destruição. Queria perguntar a sua opinião sobre o Código Florestal. O senhor acha que ela vai conseguir equilibrar essas duas aí emergências? É necessário que assim seja. Mas é bom a gente considerar algumas questões. Primeiro, o Brasil tem 55% da sua área de cobertura vegetal original, a mesma que os descobridores aqui encontraram. Não há nenhum paralelo de nenhum país do mundo que proteja tanto o ambiente como nós. Nós somos a terceira maior agricultura orgânica do planeta. 1.700.000 hectares são produzidos sem nenhuma química. É mais um ganho ambiental. Nós somos o país que tem maior extensão de florestas com um manejo sustentável. 8 milhões de quilômetros, 8 milhões de hectares que são manejados e respeitando-se a reciclagem da natureza, tirando dela apenas o que ela oferece, sem ameaçá-la. Então, nós já temos uma grande contribuição para a preservação. E a preservação é um valor que precisa ser preservado também, não é? Importante. Ao mesmo tempo, nós temos o desafio de que somos o único país do mundo capaz de enfrentar a dificuldade que muitos povos vão ter com acesso ao alimento. Nós temos 120 milhões de hectares hoje, já utilizados pelo homem, já antropizados, e que estão disponíveis para ser recuperados para o processo produtivo. Para você ter uma ideia, na safra passada nós usamos 47 milhões de hectares apenas para toda a produção de grãos, que foram 149 milhões de... Né? Então nós vamos fazer 157 milhões nessa safra de grãos, portanto, olha que aumentamos em todas as safras, ajudamos o nosso povo porque nós somos autossuficientes em tudo que consumimos e exportamos para 212 destinos, mais de 150 países. Então, são dois valores tão grandes, tão importantes, nada mais nobre do que produzir alimentos. Ao mesmo tempo, você tem que fazê-lo de maneira sustentável. Esse é o desafio. O código tem que ter essa sensibilidade. Não matar a galinha de ovos de ouro, que é a agricultura brasileira. Produziu 60 bilhões de dólares de superávit. Foi o que garantiu nossa economia de pé. Né? Enquanto a indústria e os serviços tinham déficit na conta
do comércio exterior, né, a agricultura é que fez o Brasil, vendeu 73 bilhões de dólares de produtos para o exterior e fez a nossa economia sólida, firme. Então nós temos que mexer com muito cuidado, mas ao mesmo tempo, é claro, temos que conquistar o produtor cada vez mais para que ele seja capaz de fazer as duas coisas, produza alimentos e preserva o meio ambiente. Para isso é que nós lançamos o programa ABC. Nós estimulamos as práticas que fazem essa compatibilização. Muitos ambientalistas têm criticado aí a permissão aos pequenos produtores de poderem aí explorar mais da sua terra e também a proximidade em relação ao leito dos rios. Como o senhor explicaria a posição do governo? O que aconteceu foi uma solução salomônica. Em relação aos rios, de menos de 10 metros, né, é necessária a manutenção de 30 metros de APP, 30 metros reservado de cada lado do rio, com a vegetação, né, e aqueles que têm já matas ciliares, como elas são chamadas, devem preservá-las. Aqueles que não têm, não porque tenham destruído propositalmente, mas porque no passado, processos produtivos antigos, quando não havia preocupação ambiental, isso aconteceu, eles vão recompor, obrigatoriamente. Mas em vez de recompor os 30, poderão recompor 15. Isso já dá uma certa segurança, né, para o meio ambiente e, ao mesmo tempo, não onera de tal maneira o agricultor, sobretudo o pequeno e o médio, né, para que ele não se inviabilize. Os muito pequenos, ainda há uma discussão sobre se devem ou não ser penalizados com um passivo ambiental. Não é? O relator da matéria, o deputado Aldo Rebelo, propõe que, neste caso, apenas o agricultor familiar, né, de pequena extensão de terra, não seja obrigado a ter preservação, porque, diz ele, se tiver, ele se inviabiliza. Nós estamos estudando isso com muito respeito pelo pequeno agricultor, mas também com a ideia de que o meio ambiente precisa ser preservado. Ministro, são 157 milhões de toneladas que o Brasil deve produzir, como o senhor disse, e agricultura é mercado, é oferta e demanda. É verdade. Só que alguns produtos, arroz está com preço muito abaixo do mínimo, não remunerando o produtor. Verdade. O feijão está na mesma situação, são produtos básicos do dia a dia da alimentação. Milho, que estava com preço muito abaixo, com a ajuda do governo, hoje ele está até acima, onerando a produção de carnes e tal. Isso tudo depende de política governamental, estoques governamentais. O que o governo pretende em termos de estoques? Vai fazer um estoque maior ou mantém a política que vem mantendo nos últimos anos? Você sabe, Mauro, que quando eu entrei no Ministério, não havia, na Conab primeiro e depois no Ministério, não havia uma política de estoques públicos de alimentos, porque ela foi abolida alguns anos atrás, ainda no governo Collor, né, porque se achava que essa era uma questão só do mercado. O que acontece é que nós temos mecanismos para garantir o preço para o produtor, o preço mínimo, quando os preços caem. Mas quando há uma manipulação de preços e os preços sobem muito, penalizando a população, nós não tínhamos nenhum instrumento. Então, nós reintroduzimos a ideia de estoque de alimentos. Mas, é claro, não aquele estoque antigo, que até se deteriorava, né? Mas um estoque renovável, rapidamente. Na entre-safra, você devolve ele ao mercado para que os preços tenham também um certo fluxo natural e você tenha, pelo menos, uma garantia para um fenômeno de desabastecimento, uma crise produtiva, fenômenos que destruam a produção. Então, nós estamos mantendo esse estoque. É um estoque que não tem um grande volume, mas é alguma coisa em torno entre 6 a 9 milhões de toneladas dos diversos grãos, e isso tem ajudado muito. No caso do milho, foi o que permitiu que a gente segurasse o aumento que estava sendo um pouquinho exagerado. Que produtos, senhores, incluiria no estoque? Trigo, arroz, você milho, tem feijão. Trigo, arroz, trigo, especialmente o milho, que é o maior estoque. O feijão, você sabe, nós temos estoque, mas o feijão, ele não aceita uma estocagem muito longa. Sim, tem que ser breve. Depois de 4 meses, ele começa a perder qualidade. Então, nós temos que fazer uma retomada, uma recolocação disso ao mercado. O que nós temos feito é, sempre que possível, usá-los também nos programas sociais do governo. Isso tem sido feito. Ainda há barreiras para a carne brasileira em alguns importantes mercados do mundo. Queria saber do senhor o que está sendo feito para tentar abrir esses mercados para o nosso produto. Em primeiro lugar, esta alegação feita por alguns países de questões sanitárias, ela é basicamente um disfarce para questões comerciais. O gado brasileiro é um dos mais sadios do mundo, se não for o mais sadio,
tem qualidade de vida, vive a campo. Nós não usamos adição de suplementos alimentares que sejam problemáticos. Uma pequeníssima parte do gado brasileiro vai para confinamento, e assim mesmo confinamento de terminação. 3 meses, aquele arredondamento da engorda. Grande maioria sai do pasto para o frigorífico. Não é? Então, eu acho que quando os países começam com essas alegações, na verdade o que eles estão fazendo é fazer uma sinalização comercial. Claro que nós damos satisfação, temos um controle de sanidade excelente, né? Mas na Europa, sobretudo, os nossos concorrentes, os irlandeses, são os zeros e vezeiros em falar mal da carne brasileira. Só que a Europa ainda tem hoje problemas com a vaca louca, embora em pequeníssima escala. Nós não temos um caso sequer de doença, especialmente a febre aftosa, há mais de 6 anos. Então, é uma injustiça que se faz. Por quê? Porque o Brasil produz uma carne de qualidade a um preço competitivo. De cada 10 competições no mundo, nós ganhamos 9, se for praticado aquilo que os países ricos sempre quiseram fazer, que era o free market, o mercado livre. Hoje, eles começam a mudar. Por quê? Porque o brasileiro é muito eficiente. Né? Muito eficiente, não só na carne, em outros produtos também. Recentemente, a Rússia criticou a qualidade da nossa carne. O que aconteceu? Aconteceu basicamente um desacerto. Os russos têm uma dificuldade de obedecer os padrões internacionais, eles têm lá umas regras próprias, né? E eles são os zeros e vezeiros em fazer exigências adicionais. Nós temos fornecido grande parte da carne de bovinos para a Rússia e esperamos continuar. Não houve nenhuma planta brasileira foi descredenciada. O que houve é que eles não aprovaram outras, né? E fizeram toda uma alegação que nós estamos refutando. Vamos mandar uma equipe técnica à Rússia para discutir ponto a ponto essas questões, e nós temos certeza que essa relação vai continuar muito forte. Um assunto que vai direto a essa sanidade animal, houve um corte de orçamento no governo. Verdade. A agricultura, como ela foi afetada e como o senhor vai administrar esse corte? Onde ela vai pegar mais forte? 2 pontos não foram afetados. Primeiro, as pesquisas da Embrapa, 100% mantidas. Em segundo lugar, a sanidade animal. Todos os programas de sanidade animal continuarão, porque nós conseguimos atingir um ponto tão alto de garantia sanitária para o nosso povo e para a exportação, que nós não podemos deixar de continuar os nossos programas de maneira a manter a melhor qualidade possível para o alimento no Brasil e no exterior. O senhor pegou aí uma temporada bastante benigna e positiva para a agricultura brasileira, com preços altos das commodities, especialmente pelo crescimento acelerado da Ásia. O senhor teme uma desaceleração da China ou da Índia? E como isso pode afetar a agricultura brasileira? Bom, você colocou uma coisa muito importante. Essa demanda adicional é uma demanda benfazeja, é uma demanda positiva. Por quê? Porque as pessoas estão comendo melhor, estão demandando alimentos melhores, proteína. Nós somos o país que tem condições de ser o maior fornecedor de proteína, quer de origem animal como vegetal. Então, o futuro, me parece, ao contrário, muito brilhante para a agricultura e pecuária brasileira. E não é só na Ásia, não é só na Índia e na China, mas populações na América Latina também têm melhorado seu patamar nutricional e de alimentação, né? E isso também é verdade em relação a alguns países do Oriente Médio, que têm demandado mais e mais proteína na sua dieta. Enfim, as perspectivas são muito positivas. Eu não temo, conhecendo um pouco a China, não tanto quanto você, Raul, mas eu conheço um pouco e sei que a China está num processo de desenvolvimento que pode ser contido em níveis menos acentuados, mas que ainda será muito grande para os próximos anos. Da mesma forma a Índia, não é? E além do que, nós hoje temos uma coisa extraordinária. Quando houve a crise de 2008, a Europa desacelerou as compras no Brasil, sobretudo da carne. Chegou a diminuir 85% a importação de carne do Brasil. O Brasil imediatamente conseguiu novos mercados, aumentou grandemente a exportação para a Rússia, abriu o Irã, talvez não por motivos políticos, mas por motivos econômicos foi importante, né? E aumentou grandemente a exportação para o Oriente Médio. E naquele ano, o Brasil exportou praticamente a mesma quantidade de carne, embora perdesse o seu mais tradicional e maior cliente. E não foi porque a carne brasileira é ruim, não. Foi porque a Europa sofreu mais do que todos a crise
o impacto da crise e, portanto, comprou menos de todo mundo, não é verdade? Ministro, recentemente o presidente Sarkozy da França tocou no assunto de uma alta acelerada dos alimentos. Na semana passada foi a Hillary Clinton a dizer que é necessária uma ação global para evitar essa elevação de preço. O Brasil é extremamente dependente de exportações, de preços. Como é que o senhor avalia essas posições? Eu participei muito intensamente desse debate, porque assim que foi colocado pela França o programa de controle de preços agrícolas, eu me rebelei contra isso. E o meu argumento é muito simples. Durante mais de 3 décadas seguidas, e até muito mais tempo antes, os preços de alimentos estiveram deprimidos no mundo. E durante esses 30 anos ou mais, nenhum país rico veio ao Brasil dizer como é que nós podemos melhorar aí a situação de vocês, né, porque os preços estão muito baixos. Quando nós começamos por eficiência, o Brasil nos últimos 25 anos aumentou, nos últimos 20 anos, aumentou 25% só a área em que produz grãos, mas aumentou 152% a produção. Isto é, nós estamos fazendo isso com ganhos de produtividade, eficiência. Pois bem, nós somos eficientes, produzimos um bom produto a preço competitivo. E agora, a Europa, os Estados Unidos não, porque os Estados Unidos é um produtor. Aí Hillary Clinton falou, mas a posição oficial americana é contra o controle de preços. Eu argumentei que só existe um único antídoto à volatilidade de preços agrícolas. Para você controlar preços agrícolas só tem um jeito, produzir mais. E ninguém pode produzir mais como o Brasil. O Brasil tem todas as condições para produzir mais. Agora, quando nós somos eficientes, quando o nosso produtor está tendo um resultado razoável, eles querem diminuir os preços, pois eles pagam. Eu estava em Bruxelas e tinha uma grande manifestação de produtores de leite. E eu estava exatamente tratando de questões da relação entre Europa e Brasil na área agrícola. E me interessei pela manifestação e fui lá ver. Eram os produtores jogando leite fora e fazendo uma manifestação assertiva. Pois bem, naquele dia, o preço que eles estavam achando muito ruim era exatamente 4 vezes o preço que o produtor brasileiro recebia no mesmo dia. Então, nossa eficiência não pode ser objeto de pressão dos estados que são ricos, que nunca se preocuparam com os estados que têm mais dificuldades. E, claro, nós temos sim uma maneira de diminuir os preços agrícolas. Vamos produzir mais. Mas abram o seu comércio, parem de dar subsídios. Os subsídios europeus aumentam o preço dos produtos agrícolas. Então nós temos... E outra coisa, especulação financeira. Eu recebi agora o ministro da França. Ele veio me dizer que não, que ele acha que nós entendemos mal. E aí discutimos bastante. Ele disse, não, o que nós queremos é controlar só a especulação financeira com commodities agrícolas. Nisso nós estamos de acordo, perfeitamente. Houve uma financeirização desses ativos que são muito importantes para o mundo, e isso é a mesma coisa que queriam fazer com a terra do Brasil, queriam transformar num ativo financeiro. Nós não podemos aceitar isso. Então eu vou ao G20 em junho, né, representar o Brasil, e junto comigo estará a Argentina, com o ministro Julián Domingues, que compartilha esse ponto de vista, de que o importante para que os preços agrícolas não se extrapolem para a população é produzir mais, porque só a oferta pode conter o avanço dos preços agrícolas. Obrigado, ministro. Obrigado. TV Folha recebeu o ministro da Agricultura, Wagner Rocha.